essa questão da estética. Uhum. Pelo que eu entendi você falar, a estética é algo que pode desviar a gente do que é aquela obra de arte. Perfeito, você entendeu perfeitamente. Agora, isso, eu acho assim, para mim é intrigante, porque assim, uma das grandes coisas das obras de arte é a estética. Né? Então, como é esse... O que nós podemos considerar da estética em relação à obra de arte é de que a estética pode ser um caminho para a compreensão da obra de arte ela mesma. Que tem um valor estético, tem. Mas esse valor estético é inclusive vivido por nós, por quê? Porque ele carrega um sentido na própria obra que é isto que nos comove, nos move junto com a obra. Por isso que é comoção. A obra comove. Não no sentido de novela. Então, mas pela estética? A estética? Não, pelo sentido do que a obra diz. Através de uma faceta estética. A faceta estética está sempre presente, né? Mas ela é secundária. Estas perguntas, essas solicitações com as quais uma poética é considerada, se referem a aspectos presentes sim na obra, mas que não oferecem a possibilidade de penetrar, de entrar em contato com o que a poética, a obra de arte é, sua presença. Toda obra de arte, toda poética, pode ser como tal, como obra de arte, como poética, porque expõe, explicita, põe a nu, de uma maneira brutal ou sutil, um sentido de ser, presente no tumulto do mundo e dos homens. Então, faltou agora falar isso, perguntaremos nós, o artista é alguém que realiza um trabalho filosófico? Bem, sem entrarmos e estabelecermos uma polêmica entre realizar uma obra filosófico-científica e uma obra de arte, o que podemos afirmar, seguindo o que Bachelard nos trazia no início, que a obra de arte é o desvelamento, o desencobrimento de uma face do ser e, por conseguinte, a revelação da verdade. Mas por que isto e não um mero exercício estético, um exercício subjetivista? Por que isso tudo? Vou continuar para completar toda a minha afirmação. Antes de mais nada, porque a subjetividade nos comove, sim, mas como a expressão existencial ou psíquica, ou sociológica, ou histórica de uma pessoa. Aí, se a obra de arte for a sensibilidade, ou a genialidade, ou a peculiaridade do autor e nada mais, então inverte-se a ordem de importância e a obra é veículo de realização das carências de seu autor. É o inverso que propomos, vou continuar lendo. É o inverso que propomos, que aliás, agora eu entro com Heidegger, que Heidegger propõe. O artista, agora palavras minhas, eu escrevo e espero fiéis a Heidegger, é aquele que, por sua particular maneira de ser, se coloca a serviço do ser e, com angústia e irrefreável atenção, procura ouvir o que o ser lhe diz por intermédio de sua presença em todos os entes. Entes são acontecimentos, pessoas, objetos.
A obra de arte, então, é a revelação nela mesma do ser e, portanto, da verdade. Vocês ficam me olhando, tão engraçado. Essas reflexões carregam um sentido da obra de arte como vinculada ao ser e, portanto, eu sempre coloco, e, portanto, à verdade que é necessário elucidar. Espero ser, na maneira sintética e não pretensiosamente demonstrativa, fiel ao pensar de Heidegger que desenvolve essa tripla implicação: arte, ser, verdade. Primeira reflexão: o que é o ser? O ser se insinua, se mostra, se apresenta no acontecer do mundo e dos homens. Não é a causa, o motivo desses acontecimentos. Não é a causa. Aliás, os acontecimentos não são pensados primordialmente e fenomenologicamente como consequências de causas. Os acontecimentos se mostram a todos os entes que os podem perceber, mas o homem, como especificidade constitutiva sua, é aquele que, no perceber os acontecimentos, o homem, o ser humano, possui a possibilidade de testemunhar o sentido desse acontecimento naquilo mesmo que se manifesta. Falei? Não. Como exemplo, espero elucidador disto, eu vou dar um exemplo, tá? Que não é o das botas, não é, do Van Gogh, não é. Ainda não cheguei lá. Como exemplo, espero elucidador disso, vamos nos deter na presença de objetos pontiagudos. Ah, gracinha. Então, assim, um palito, uma faca, uma espada, um pênis. E aí, creio, a lista é infindável. Qual o sentido de ser desses objetos? O que são? Qual a essência desses objetos? Uma primeira constatação para a resposta é a de que eles podem ser definidos. Isto é, podemos constatar a sua essência, a sua maneira própria de ser, pelo seu uso. Então, eles são objetos cuja maneira mais própria de ser se mostra, se manifesta, se revela, porque eles são objetos de uso. São instrumentos. Que tem finalidade. Que tem uma finalidade, muito bem. O Heidegger ele se estende bastante nisso, mas aqui estamos dando só uma coisinha bem sintética. Cada um destes objetos está presente em nossas vidas pelo uso que cada um oferece. Se ficarmos neste ponto para respondermos à nossa pergunta, o sentido de ser naquilo que se manifesta, o uso específico de cada objeto, ainda não teremos respondido à pergunta primeira. Não porque essa pergunta foi feita antes das outras, mas porque essa pergunta é o sentido de ser desses objetos. Não porque ela foi feita antes e ela tem a preferência por isso, mas porque ela é a pergunta primeira, a pergunta primordial, sem a qual os outros aspectos desses objetos ficam muito confusos, muito pouco clarificados. A resposta à pergunta primeira, qual a essência de ser da faca
do palito, da espada, do pênis, resposta esta que está presente silenciosamente, quase inaudivelmente, no uso que esses objetos, pelo que esses objetos lá estão, é a penetrabilidade. A essência de ser desses objetos é a penetrabilidade. O sentido de ser, a essência do palito de dentes e sua possibilidade concreta de limpar os entridentes, da faca e sua eficiente capacidade de furar e cortar, da espada e sua mortal ação de penetrar a carne e de lacerá-la, do pênis e seu poder de entrar em contato direto e carnal com outra pessoa, é a penetrabilidade, isto é, o concreto e inegável fato de possibilitar todos esses objetos um contato íntimo com outra coisa, de atingi-la diretamente para sentir, para ferir, para usufruir da intimidade desta outra coisa. Gostou dessa? Tá? Então, o sentido de ser desses objetos, todos eles muito presentes na nossa vida, de algum modo, né? É a penetrabilidade, mas penetrabilidade não é apenas esse aspecto descritivo simplório, porque cada um deles penetra. Mas o que quer dizer penetra? No penetrar mesmo. Possibilita um contato íntimo com outra coisa. Atingi-la diretamente para sentir, para ferir, para usufruir da intimidade, do modo próprio de ser desta outra coisa. Isto é penetrabilidade.